Graça e paz, amados. Tudo bem com vocês? Hoje nós vamos meditar em Zacarias capítulo 5. Eu não vou entrar no contexto histórico. Eu vou ler o capítulo e depois fazer uma reflexão para a nossa vida. Mas antes, eu gostaria de pedir a você, ajude o nosso canal a crescer, se inscrevendo, curtindo, comentando, compartilhando com os amigos. Eu estou rumo aos 1000 inscritos e gostaria muito de poder contar com a sua ajuda, ok? Vamos lá então? Zacarias capítulo 5. E outra vez levantei os meus olhos e olhei e vi um rolo voante. E ele me disse: que vês? E eu disse: vejo um rolo voante que tem 20 côvados de comprimento e 10 côvados de largura. Então me disse: esta é a maldição que sairá pela face de toda a terra, porque qualquer que furtar será expulso conforme a maldição de um lado. E qualquer que jurar falsamente será expulso conforme a maldição do outro lado. Eu a trarei, disse o Senhor dos Exércitos, e a farei entrar na casa do ladrão e na casa do que jurar falsamente pelo meu nome, e pernoitará no meio da sua casa, e a consumirá com a sua madeira e com as suas pedras. Escute uma coisa, queridos. Diz a palavra do Senhor que o Senhor deu uma visão a Zacarias. Ele olhou, ele viu um rolo voante muito grande, de aproximadamente 10 metros de comprimento por 5 metros de largura. E eu entendo que todas as vezes que o Senhor ele quer corrigir o seu povo, todas as vezes que o Senhor quer trazer o seu povo de volta, ele usa a sua palavra. O que Zacarias vê é a palavra de Deus, um pergaminho muito grande aberto. E lá no Salmo 119, verso 105, diz: lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos é a tua palavra. A palavra do Senhor, ela nos coloca na vontade de Deus. A palavra do Senhor, ela nos disciplina, ela nos corrige, ela faz com que a gente se volte para Deus. Então eu creio que é por isso que Zacarias, ele vê esse rolo gigante, esse pergaminho gigante, de aproximadamente 9 metros de comprimento por 4,5 metros de largura. O texto diz que o pergaminho não estava fechado, estava aberto, para que todos pudessem ver. Sabe, eu creio que vai chegar um momento que muitas pessoas vão querer usar de desculpas, dizendo: não, eu não mudei de vida, porque eu não tive acesso às verdades de Deus. Eu continuei no caminho errado, eu continuei no pecado, eu continuei na atrocidade, porque a palavra de Deus, ela não chegou até mim. Mas isso não é verdade. Hoje, com a tecnologia, hoje com tanta facilidade que nós temos com a informação, as pessoas estão tendo acesso à palavra de Deus. Só que não basta apenas ouvir, nós precisamos ouvi-la e colocar em prática, fazer da palavra de Deus uma prática para a nossa vida. Uma outra coisa que eu observei nesse texto é que essa palavra não era de homens,
não era do profeta para o povo, não era de um homem para outro homem, mas era a palavra de Deus. E muitas pessoas hoje acham que a palavra de Deus é mentirosa. Acha que a Bíblia, ela é uma palavra qualquer, é um livro qualquer. Não. Ela é um livro com as verdades de Deus. Para mim e para você. É por meio desse livro, é por meio dessas verdades que a gente consegue se encontrar com o Senhor. É por meio dessa palavra que a gente consegue alinhar a nossa vida de acordo com aquilo que Deus quer para nós. Um outro detalhe interessante é que esse pergaminho, esse rolo gigante, ele passaria pela face de toda a terra. E depois ele iria entrar nas casas. E eu quero dizer para você que a nossa casa é uma extensão da igreja. Eu sei que nós somos a igreja, mas eu estou falando agora do local de adoração, né? A casa de oração, o lugar onde a gente se reúne para adorar a Deus. É porque muitas das vezes nós somos uma pessoa dentro da nossa casa e somos outra pessoa dentro da casa de oração. Muitas das vezes, quando a gente vai para cultuar a Deus, para estar com os irmãos, nós colocamos uma roupa de crente, uma roupagem de crente, colocamos uma máscara de bom moço ou de boa moça e vamos para lá. Mas, às vezes, não somos nada daquilo que aparentamos ser. Então, esse rolo gigante, ele iria entrar nas casas. Eu quero dizer para você uma coisa. A palavra de Deus, quando a gente se alinha a ela é bênção para a nossa vida. Mas quando a gente apenas usa essa palavra para falar dela e não vivê-la, ela se torna uma maldição. Então nós precisamos atentar. Nós precisamos olhar para a nossa vida e pedir ao Senhor, Senhor, me vasculha, Senhor, me sonda. Eu sei que Ele já nos sonda, mas para que você consiga se enxergar, para que você consiga se ver. Nós não podemos viver de aparência. Nós não podemos ser uma pessoa dentro da casa de oração e outra pessoa na nossa casa. Deus quer que a gente seja servos dEle, homens de Deus e mulheres de Deus, aonde nós colocarmos os pés. Um outro detalhe é que o pergaminho voante, ele iria passar a noite no meio da casa. E o meio, querido, no meio você tem a visão do todo. Quando você está no meio, você consegue ver tudo. E eu quero dizer uma coisa para você. Quantos procedimentos errados às vezes acontece na calada da noite. Às vezes, quando o esposo vai dormir, a esposa vai dormir, quantos procedimentos errados. E o pergaminho, ele estaria ali, passando a noite dentro daquela casa, vistoriando aquela casa. É como se ele estivesse ali para medir e ver se o comportamento daquela pessoa, eu estou trazendo para os dias atuais, para a nossa vida hoje, o comportamento daquela pessoa, ela estaria de acordo com a palavra. E eu gostaria de perguntar a você algo nesse momento. Quando chega a madrugada, quando as pessoas vão dormir, como você tem procedido? Nós temos muitas pessoas vivendo de engano. Muitas pessoas traindo os seus cônjuges durante a madrugada, porque enquanto um está dormindo, o outro está na internet com as suas parceiras ou parceiros virtuais, conversando e fazendo tantas coisas que não agrada a Deus. Então eu quero dizer para você que a palavra do Senhor é para nos corrigir. A palavra do Senhor é para nos trazer de volta
a nossa vida com Deus. É para trazer as verdades de Deus para a nossa vida. Hoje tem muitas pessoas que elas não estão cansadas de Jesus, não. Mas estão cansadas de pessoas que dizem ser de Jesus, mas não procede de acordo com a palavra de Jesus. Que pregam a Jesus, que anunciam a Jesus, mas a vida dela, ela está fora da palavra, do propósito de Deus. Então o pergaminho passaria a noite. Ele estaria lá, ia pernoitar. Ele não ia entrar e sair, mas ele ia ficar ali sondando aquela casa. E agora eu não falo apenas da nossa casa onde a gente mora, mas eu falo de mim e de você, porque nós somos casa de Deus. Nós somos morada de Deus. Nós somos templo do Espírito Santo. Se hoje a palavra de Deus estiver de frente a nós, como está o seu templo? Como está essa morada de Deus? Como está? O Senhor nos pergunta nesse momento. Como está essa casa de adoração? Como você está? A sua vida está entrando. Eu sei que nós somos falhos. Eu sei que a gente está nessa busca, nesse caminho, nessa transformação. Mas nós não podemos, queridos, viver da forma ou de qualquer maneira. Nós precisamos alinhar a nossa vida de acordo com a vontade de Deus. E disse que entraria na casa do ladrão. E o ladrão é aquele que se apossa daquilo que não é dele. É aquele que pega aquilo que não lhe pertence. Você tem colocado a mão naquilo que não te pertence? Você, de repente, está com alguém que não pertence a você, que pertence ao outro? Você está se alegrando, talvez, com alguma coisa que não é sua? Então, escute uma coisa. Nós não podemos viver de engano. Nós não podemos viver uma vida de engano. Precisamos ter uma vida que glorifique o nome do Senhor. Uma vida santa. Lá no Salmo 101:7 diz assim: o que usa de engano não ficará dentro da minha casa. O que profere mentiras não estará firme perante os meus olhos. Em 1 Pedro 2:1 diz assim, deixando, pois, toda a malícia e todo o engano e fingimentos e inveja e todas as murmurações. O Senhor quer que a gente deixe tudo isso, porque isso não glorifica o nome do Senhor. Se você tem colocado as tuas mãos naquilo que não lhe pertence, se você tem vivido uma vida de engano, coloque a sua vida no altar do Senhor hoje. Não deixe para amanhã aquilo que é necessário fazer hoje. Um outro detalhe é que aquele pergaminho, aquela palavra, seria uma maldição para aquele que jurasse falsamente. E quantas promessas estão sendo feitas, seladas, quantos contratos assinados diante e em nome de Deus. Só que quando a gente usa o nome de Deus, a gente envolve a honra de Deus. E Deus não pode estar envolvido nas nossas mentiras. Deus não pode estar envolvido naquilo que a gente fala e não vai cumprir. O pergaminho iria consumir a casa com a sua madeira e com as suas pedras. A madeira fala do homem comum, sem transformação. A pedra, da pessoa que precisa ser lapidada. Precisamos da natureza de Deus para construir uma nova vida por meio da palavra. Eu quero dizer para você que os dias são maus e nós temos visto muitos escândalos.
escândalo envolvendo pessoas que se dizem de Deus, mas que nós possamos alinhar a nossa vida de acordo com a palavra de Deus